Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo se encontre presentes em nossos corações. Queridos, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro dos Efésios, como assim nós estamos realizando, e o tema de hoje está no quarto tópico da revista, quando mostra a necessidade de estarmos em comunhão com Deus, mesmo que não sejamos da linhagem biológica de Abraão, uma vez que o Senhor nosso Deus abriu a margem para que todos aqueles que pudessem se encontrar com o Senhor Jesus Cristo e nele crer, obtivessem não apenas a vida eterna, mas também fossem chamados e considerados filhos de Deus por adoção. A parede caiu e um novo povo nasceu. Esse é o título da lição de hoje. Nós vamos posteriormente fotografar essa lição e enviar para que os irmãos possam, se assim se interessarem, acompanhar mesmo em suas casas. Como os irmãos já sabem, nós estamos ainda realizando aulas remotas, mas no próximo mês, certamente nós vamos retornar à sala de aula, se Deus assim permitir. Bem, nós sabemos que todos aqueles que não fazem parte da linhagem biológica de Abraão são chamados gentios. A palavra gentio, apesar de ter o mesmo som daquela palavra que nós utilizamos como gentileza, não tem nada a ver com esta, uma vez que o gentil que nós estamos nos referindo é o gentil com O no final, ou seja, todo aquele que não faz parte do povo judeu, ou seja, aqueles que não nasceram da linhagem biológica de Abraão. Então, todos os gentios são aqueles que não fazem parte de Israel. Então, nós somos gentios neste sentido. O Evangelho foi inicialmente para aqueles que eram seus, como diz o texto lá no livro de João, no capítulo 1. Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, nós hoje temos acesso à vida eterna. Nós hoje temos acesso à salvação e nós fomos transformados em filhos adotivos de Deus, porque nós o aceitamos, uma vez que os seus, ou seja, o povo de Israel, não o aceitou. Muito pelo contrário, o rejeitou e o crucificou. E todos aqueles que tiveram a oportunidade de aceitar a Cristo, hoje fazem parte do verdadeiro povo de Israel, não da linhagem biológica, mas da linhagem da promessa de Deus. Tendo em vista que o Senhor prometeu a Abraão uma grande nação, tão grande quanto a areia do mar. Então, a nação de Israel tem sempre se multiplicado. E o Israel que nós nos referimos não é o Israel biológico, sim o Israel espiritual. Então, toda parte do mundo nós encontramos filhos de Deus e eleitos por Deus. Na lição anterior, vimos como o grande amor de Deus deu nova vida a homens e mulheres que anteriormente estavam mortos nos pecados. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. E agora aprendemos que em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22, esse é o texto que nós vamos utilizar como referência, entendemos que o propósito de Deus vai além do indivíduo, mostrando que implica também trazer pessoas, seja qual for a raça ou origem, para ser da família de Deus. Então, não existe mais nenhuma distinção, não existe mais nenhum tipo de separação entre judeu ou gentio, porque todos agora
tem acesso à presença de Deus, tem acesso à vida eterna que o Senhor prometeu. Então, nós vamos ver esse primeiro tópico, quem éramos outrora. No capítulo 2, versículo 11 ao 12, nós vamos encontrar no livro de Efésios que os gentios e os judeus estavam mortos em seus pecados. Então, não eram apenas os gentios, mas os judeus também, porque os judeus estavam vivendo separados de Deus, apesar de serem considerados como pessoas que faziam parte da família de Abraão, ou descendentes de Abraão, mas eles não tinham nenhum vínculo com o Senhor, tendo em vista que as suas leis estavam praticamente de forma completa equivocada. Então eles desprezavam aqueles que não eram judeus e eles consideravam inclusive todos os que não eram israelenses inimigos e inclusive naquele texto, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eles entendem que o próximo eram apenas aqueles que faziam parte da linhagem de Abraão. E isso é uma interpretação completamente equivocada da Torá, ou seja, da lei. Os que estavam alheios à vida de Deus, conforme Efésios capítulo 4, versículo 18, também estavam separados entre si. Os judeus tinham desprezo pelos gentios. Eles se esqueceram da promessa feita a Abraão, que está lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 ao 13, que diz que todas as famílias da terra deveriam ser abençoadas por eles. Então, os judeus não levam esta declaração de Deus a Abraão em consideração. Não entendem que todos na terra, todas as pessoas que fazem parte da humanidade, foi contemplada pela bênção de Deus na vida de Abraão. Havia uma parede de separação, conforme Efésios capítulo 2, versículo 14, afirma, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade. Então nós éramos, na verdade, inimigos. Aqueles que não são amigos de Deus são inimigos. Não existe meio termo. Ou é amigo de Deus ou inimigo. Então nós vivíamos na inimizade. Antes de nos convertermos ao Senhor Jesus Cristo, vivíamos na inimizade para com Deus. Hoje nós temos acesso à amizade de Deus. Então, havia uma parede tanto no templo, que nós chamamos de templo de Salomão, quanto no pensamento deles. Então, havia essa separação. Todavia, a cruz de Cristo derrubou essa parede e um novo povo foi criado. Então, o novo povo não é mais aquele povo que nasceu na família ou na casa de Abraão, mas todo aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador é chamado filho da promessa de Deus. Então, eu sou um filho da promessa de Deus, uma vez que eu aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Você é filho da promessa de Deus. Então, todos nós somos filhos da promessa, tendo em vista que fazemos parte agora da grande nação de Israel. Hoje, nós podemos dizer que nós somos salvos, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, independente de ser judeu ou gentio, tem a vida eterna. Então, os gentios eram objetos de desprezo dos judeus. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas. Então, existe a circuncisão, que é uma pequena cirurgia no órgão genital masculino, que selava
o indivíduo como fazendo parte, ou seja, membro do povo de Deus, da família de Cristo, aliás, da família de Israel. Isto é circuncisão na carne. Mas hoje nós somos também circuncidados. A gente pensa que a circuncisão só é aquela cirurgia, não. Circuncisão é quando nós fazemos um pacto, um concerto. A circuncisão do Antigo Testamento era uma demonstração daquele voto, daquela aliança, de que o indivíduo era comprometido com Deus e fazia parte do seu povo. Hoje nós não precisamos fazer essa cirurgia, nós não precisamos da circuncisão na carne, porque nós nos comprometemos, nós fizemos essa aliança no campo espiritual. Então nós somos comprometidos com o Senhor Jesus Cristo espiritualmente. Então nós somos circuncidados, sim, circuncidados no campo da espiritualidade. Os judeus se caracterizavam como o único povo de Deus. Eles tinham o pacto da circuncisão, ou seja, o sinal, como nós falamos, sinal externo que caracterizava a aliança feita com Abraão. Paulo, no entanto, declara que esse símbolo foi valorizado demasiadamente e está destituído de valor espiritual. Então, tem valor físico, valor, podemos dizer, simbólico, mas não espiritual. A circuncisão deles era na carne, por mãos humanas, conforme nós lemos há pouco, em Efésios capítulo 2, versículo 11. E há um tipo de circuncisão no coração, que é espiritual. E tanto judeus como gentios precisam dela. Então, para que você seja da família de Deus, precisa se comprometer com Ele. Precisa entender que, a partir de agora, nós somos aquelas pessoas que estavam também no passado ao redor de Cristo, ouvindo as suas palavras e se agradando de todas elas. Quando as pessoas diziam ao Senhor Jesus Cristo, que ensinava no meio de toda aquela multidão, que a sua mãe e a sua família estavam à sua procura. E ele, olhando ao redor, declarou: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão estes que aqui estão, ouvindo a palavra do Senhor. Então, aquele que ouve as minhas palavras, estes são meus irmãos, esta é a minha família. Então, todos aqueles que têm prazer em ouvir a palavra de Deus, em estudar a Bíblia, como nós estamos fazendo nesse momento, essas pessoas são caracterizadas como membros da família de Deus. Então, nós antes estávamos sem Cristo, né, como gentios, longe das bênçãos espirituais já descritas anteriormente, conforme nós lemos no estudo anterior, no capítulo 1, versículo 3, é o contrário de estar em Cristo, né, na verdade. Os gentios não esperavam e nada sabiam sobre o Messias. Então o Evangelho foi primeiro para os judeus. Primeiro nasceu em Jerusalém. Jesus Cristo inicialmente pregou lá no meio do seu povo, mas o que fez o seu povo? Não o recebeu, não deu crédito à sua palavra. O povo de Israel rejeitou a Cristo e também o condenou à morte. E não apenas uma simples morte, mas morte de cruz, como se fosse o pior dos bandidos, sendo ele o próprio Filho de Deus. Então, queridos, o Evangelho passou para todo aquele que o recebeu. Então, os romanos, os gregos, os latinos de forma geral, todos aqueles que receberam a Cristo, os americanos, os portugueses, os espanhóis, os brasileiros, todos aqueles que receberam a Cristo, que estão recebendo a Cristo, esses agora são circuncidados espiritualmente e são agora, a partir do momento que aceita Cristo, povo de Deus e Israel verdadeiro, filhos de Abraão pela promessa de Deus. Estavam separados,
ou estávamos separados da comunidade de Israel. A comunidade de Israel era um ambiente no qual Deus se manifesta ou se manifestava e se tornava conhecido. Ele sempre estava se revelando ao povo de Israel através de Abraão, através dos profetas. Ele falava diretamente ao povo. Houve um momento em que o Senhor falou e o povo ouviu a voz lá quando estavam no deserto, e o povo teve muito medo, e certamente Deus estava se revelando constantemente àquele povo. Os gentios se sentiam fora desse círculo de pessoas que se relacionavam com Deus. E na verdade os gentios naquela época eram pagãos, eram pessoas que praticavam toda sorte de idolatria e não faziam parte de forma alguma das bênçãos de Deus. As promessas feitas a Abraão não os tinham alcançado, ainda não. Eles eram estranhos à aliança, não estavam debaixo do pacto que tinha sido feito com Israel, conforme nos declara em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 9, versículo 4. No terceiro tópico nós vamos ver, não tinham esperança com Deus. Eles não tinham esperança de salvação eterna, visto não conhecerem o Deus Salvador, porque seria impossível nós termos certeza da salvação sem conhecer a Cristo. Nós hoje só temos certeza da vida eterna porque nós conhecemos a Cristo. Tivemos acesso ao conhecimento dele. Tivemos oportunidade de ouvir a seu respeito. Tivemos oportunidade de nos aproximar dele. Tivemos oportunidade de crer nas suas palavras e confiar. E quando nós confiamos na palavra de Deus, nós temos a certeza da nossa vida eterna e da nossa salvação, não apenas no futuro, mas também no presente, porque o Senhor não vai salvar no futuro. Ele diz que todo aquele que crê tem a vida eterna. Não terá. Ele tem a vida eterna. A qualquer momento que deixarmos esse mundo, nós temos acesso ao paraíso. Conforme ele disse lá na cruz, ao conversar com aquele malfeitor que creu com seu coração, e dizia: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele fez a seguinte declaração: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se você deixa esse mundo a qualquer momento, em qualquer momento que você deixar esse mundo, essa terra, e dormir no Senhor, você vai acordar, lógico, no paraíso. Então, o paraíso é esse lugar intermediário que o Senhor preparou para todos nós. E enquanto nós estivermos aguardando a vinda de Cristo, nós estaremos lá nesse lugar especial. Quando Cristo voltar, nós vamos receber um novo corpo, um corpo espiritual. Não vamos ficar dormindo o sono da morte, de forma alguma. Todo aquele que crê não experimenta a morte, nem experimenta o sono da morte. Nós vamos permanecer acordados. O corpo é que vai perecer, o corpo é que vai para a terra, o corpo é que vai adormecer. Mas o espírito não, nós não somos corpo, nós somos espírito. Então o espírito permanece acordado. E nós, imediatamente, quando deixarmos esse corpo, estaremos lá nesse paraíso prometido pelo Senhor. Então nós já somos salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, naturalmente, porque ele aceitou a Cristo como seu Salvador. E creu, e invocou, e clamou ao Senhor. Mas a salvação é imediata. Então, queridos, não tínhamos esperança com Deus. Eles não tinham esperança, na verdade, os gentios, que somos nós, não tinham esperança de salvação eterna, visto não conhecerem a Deus Salvador. A idolatria deles os impedia de conhecer Deus. Está lá em Atos capítulo 14, versículo 15 ao 18, se alguém quiser acompanhar. E em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 23. Nós não temos tanto tempo para fazermos essa leitura, mas vocês podem fazer em suas próprias casas. Não tinham nem mesmo a experiência espiritual que Deus havia dado a Israel.
Então, os milagres de Deus lá no Antigo Testamento foram muitos. Os irmãos se lembram do Mar Vermelho, quando Deus abriu e permitiu que o povo de Israel passasse no meio dele, totalmente seco. E quando o povo do Egito, quando o exército do Egito foi atravessar para ir de encontro ao povo de Deus, para executar o povo de Deus, Deus fechou o mar. E o povo do Egito, com seu exército, foi completamente exterminado. Irmãos, nós vimos grandes milagres acontecendo e a revelação de Deus lá no passado, como Elias, né, que orou e fogo caiu do céu diante de todos. Quando Deus falava e falou ao povo, e a coluna de nuvem, né, lá, que acompanhava o povo de Israel durante o dia, e a coluna de fogo à noite lá no deserto. Então, tantos milagres aconteceram. E Jesus Cristo, quando veio, operou milhares de milagres, curas e libertação de pessoas endemoniadas. Mas o povo de Israel estava com o coração endurecido e não recebeu a Cristo. Então, os gentios não tinham acesso também. Mas, uma vez que Jesus Cristo veio ao mundo e se revelou ao povo de Israel, Israel não o aceitou, ele, então, cumpre a promessa que fez a Abraão, que todas as famílias da terra iriam ser abençoadas através dele. Assim, era o mundo gentílico sem Deus, o mundo depravado, o mundo imoral, o mundo de prostituição, de idolatria, mas nós deixamos esse mundo. E hoje nós temos a Cristo como nosso Salvador. Então nós andávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, conforme nos afirma o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 12. Nós estávamos na mesma condição. Mantínhamos inimizade com Deus e não fazíamos parte dessa nova sociedade. Mas agora em Cristo Jesus, conforme Efésios 12, versículo 13, afirma: agora em Cristo Jesus, nós somos do povo, somos pertencentes ao povo de Deus. Então podemos dizer, essa é uma reflexão para todos nós. Vamos fazer essa meditação durante a semana. Se alguém quiser colocar a resposta no grupo ou aqui nesse vídeo, né, no YouTube, onde nós temos aqui apresentado essas aulas, então vocês podem fazer esse comentário aqui embaixo. Podemos dizer que todos os gentios são convertidos de hoje, sim, podemos dizer que todos os gentios não convertidos de hoje se encaixam no mesmo estado espiritual que Paulo traçou em Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Qual é o nosso dever para com eles? Então, há muitos gentios que precisam ouvir a palavra de Deus. Há muitos gentios que estão distantes da salvação, estão precisando da vida eterna, estão precisando ser alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos trazê-los à pessoa de Cristo. E assim como nós alcançamos a misericórdia, que eles também sejam alcançados. Há pessoas gentílicas no seu lar, na sua vizinhança. Há pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e ainda não estão salvas. Os irmãos se lembram que nós estamos passando por uma grande pandemia que ceifou milhares de vidas. E dentre essas milhares de vidas, pessoas sem a salvação. Pessoas sem a convicção da vida eterna, porque simplesmente não tiveram acesso à compreensão do Senhor, à compreensão da palavra de Deus e à pessoa de Jesus. E muitas delas porque ninguém a apresentou. Ninguém
levou a palavra de Deus para elas. E elas morreram. Muitas delas nós já conhecíamos, faziam parte do nosso rol de amizades, mas já não estão conosco. Queridos, nós podemos aprender com essa lição e pregar mais e levar mais pessoas para o Senhor Jesus Cristo, porque se elas partirem sem que nós tenhamos anunciado a palavra de Deus para elas, nós vamos nos sentir culpados. E isso é uma verdade, não é? Porque nossa responsabilidade, como diria o apóstolo Paulo, é pregar a palavra do Senhor. Alguns imaginavam que Paulo fazia esse trabalho para se manter financeiramente. Isso não é verdade. Ele diz: sobre mim me pesa essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então é uma obrigação da igreja, uma obrigação de todo crente, anunciar a palavra de Deus e levar pessoas perdidas à presença do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos meditar, queridos, nessa lição. Na próxima semana nós vamos dar continuidade, porque cada capítulo é um pouco extenso, então fica inviável nós fazermos toda a lição em apenas uma aula de poucos minutos. Então, na próxima lição nós vamos estudar a página 22 dessa revista, como já fizemos questão de informar a igreja, né, aos alunos, aqueles que tiverem a oportunidade de tê-la, né, nós adquirimos ali na livraria Luz e Vida. Então, aqueles que tiverem a oportunidade de adquirir, podem adquirir, mas no próximo mês cada um vai ter a sua revista, porque nós vamos estar fazendo estudos já nas nossas salas. Enquanto isso, nós vamos estudar com o que temos, né, por aqui. Então, o que Jesus fez, né, nós vamos ver lá em Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 18. Então, os irmãos leiam em casa e que nós tenhamos um domingo abençoado e uma semana repleta de alegrias. No nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus, queridos, e um grande abraço. Amém.